Você já se sentiu traído, abandonado, jogado em um poço de escuridão sem culpa alguma? Já teve seus sonhos ridicularizados, seu caráter atacado e a vida te levou para um lugar tão baixo que parecia impossível reerguer-se? Se a resposta é sim, então este vídeo é para você. Hoje no Bênçãos Bíblicas nós vamos desvendar o Código de José, uma chave poderosa para entender como um jovem, de repente, se viu de um palácio a um poço, do poço à prisão e da prisão ascendeu ao segundo cargo mais poderoso de uma nação inteira. Esta não é apenas uma história antiga, é um mapa detalhado para você navegar pelos vales mais sombrios da sua vida, transformar cada humilhação em um degrau e emergir não apenas como um sobrevivente, mas como um governante. Prepare-se, porque a sua história de dor está prestes a se tornar o seu maior testemunho de poder e propósito. E o que você vai descobrir aqui pode desbloquear o seu próprio caminho da prisão ao palácio. A saga de José começa com um sonho, ou melhor, com sonhos dados por Deus. Ele, um jovem com o coração puro e a fé inabalável, vislumbrava um futuro grandioso, onde seus irmãos e até seus pais se curvariam diante dele. Mas a reação não foi de celebração, e sim de inveja e ódio. Seus próprios irmãos, consumidos pelo ciúme, conspiraram contra ele, atirando-o em uma cisterna vazia, um poço seco que representava não apenas um fim físico, mas o sepultamento de seus sonhos. Pense por um instante. Quantas vezes em sua jornada, pessoas próximas a você, por inveja ou incompreensão, tentaram enterrar os seus sonhos, minar a sua fé e te jogar em um poço de desespero? A primeira lição do Código de José é que a inveja muitas vezes não vem de estranhos, mas de quem está mais perto de você, e que a sua maior visão pode gerar a maior oposição. Mas o propósito de Deus não pode ser contido por um poço. A história de José não começa com uma promoção, mas com uma perseguição implacável contra o seu propósito. O Salmo 105 nos revela um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Mandou adiante deles um homem, José, que foi vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Perceba que a prova não era sobre a falta de Deus, mas sobre a fidelidade à palavra de Deus. José foi odiado pelos irmãos em Gênesis 37, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele via. O Código de José começa com a compreensão de que quando Deus te dá uma visão, o inferno mobiliza a inveja de quem está mais próximo de você para tentar abortar o seu destino. O poço seco onde ele foi lançado simboliza o momento em que todos os seus recursos humanos desaparecem e a única coisa que resta é a promessa divina. Se você se sente em um poço hoje, entenda. Deus permitiu que você fosse jogado ali para que você parasse de confiar em braços de carne e começasse a confiar exclusivamente no braço do Todo-Poderoso. Ao chegar na casa de Potifar, José ativa a segunda engrenagem do código, a excelência no cativeiro. Gênesis 39:2 é uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. O Senhor era com José, e ele era homem próspero. Note que ele ainda era um escravo, longe de casa e sem direitos, mas a Bíblia o chama de próspero. Isso destrói a mentira de que a prosperidade depende da sua localização geográfica ou do seu cargo. A prosperidade de José era uma unção que ele carregava internamente e não algo que o ambiente lhe dava. Ele administrava a casa de Potifar com tamanha integridade que o próprio egípcio percebeu que a mão de Deus estava sobre ele. O Código de José nos ensina que a sua ambição espiritual deve ser tão bom no que faz, mesmo nas tarefas mais simples, que até os seus inimigos sejam forçados a admitir que existe algo de sobrenatural em sua vida. Mas esteja avisado, a integridade atrai tanto a bênção de Deus quanto a fúria do tentador, e a falsa acusação da esposa de Potifar
Foi o teste final de José para saber se ele preferia o conforto do pecado ou a dureza de uma prisão com a consciência limpa. Do poço, José é vendido como escravo para o Egito, para a casa de Potifar, um oficial de Faraó. Aqui encontramos a segunda fase do código, a resiliência no cativeiro. José poderia ter se entregado à amargura, à revolta e à autopiedade. Ele era inocente, mas estava sendo tratado como um criminoso. No entanto, Gênesis 39, 2 nos diz que o Senhor estava com José e ele tornou-se um homem próspero. Perceba bem, ele era próspero como escravo. Isso desafia toda a lógica humana. José não esperou as circunstâncias mudarem para prosperar. Ele prosperou nas circunstâncias adversas, porque a presença de Deus estava nele. Ele administrava os bens de Potifar com tamanha excelência e integridade que tudo o que tocava florescia. Isso nos ensina que a prosperidade não é um lugar, mas uma mentalidade e uma unção. Em cada Potifar da sua vida, em cada cativeiro ou emprego que parece sem propósito, existe uma oportunidade de demonstrar a sua excelência e a presença de Deus em você. Sua resiliência e integridade, mesmo sobre escravidão, pavimentaram o caminho para sua ascensão. Mas o inimigo não descansa. A armadilha da esposa de Potifar, uma falsa acusação de assédio, lança José em uma prisão ainda mais profunda. Ele, um homem íntegro, é jogado no calabouço, um lugar de onde não havia retorno para muitos. Aqui, o código de José revela a lição mais dolorosa e transformadora: a fidelidade na escuridão. Na prisão, novamente, a Bíblia nos choca. Mas o Senhor estava com José e lhe concedeu favor e bondade, de modo que o carcereiro se agradou dele. Gênesis 39, 21. Mais uma vez, prosperidade na prisão. José se torna o administrador da prisão, gerenciando os outros prisioneiros. Ele não se vitimiza, ele serve e lidera, mesmo em uma cela. É na prisão que ele se torna o homem dos sonhos, interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro. Quantas vezes você se sentiu preso, com seus talentos e dons esquecidos, esperando que alguém te notasse? José nos ensina que o seu propósito e os seus dons não podem ser aprisionados. A sua unção brilha mais forte na escuridão, e é na fidelidade aos pequenos prisioneiros que você se prepara para governar uma nação. O copeiro, ao ser liberto, esquece de José, deixando-o por mais 2 anos na prisão. Essa parte da história é crucial para a nossa ambição espiritual. A espera, a frustração, a sensação de ser esquecido. É no ponto mais baixo, quando a esperança humana se esgota, que o propósito divino se manifesta de forma irrefutável. Faraó tem sonhos perturbadores, que ninguém pode interpretar. O copeiro finalmente se lembra de José. E é aqui que a glória de Deus se manifesta. José é tirado às pressas da prisão, barbeado, vestido com roupas limpas e colocado diante do maior poder da terra. Ele não se vangloria, ele não se vinga, ele simplesmente diz: "Não sou eu, mas Deus dará a resposta de paz a Faraó." Gênesis 41, 16. A sua humildade e dependência de Deus são um verdadeiro poder. Ele interpreta os sonhos, revela a estratégia para salvar o Egito da fome e, de repente, de prisioneiro, ele se torna o governador do Egito. O anel de Faraó, o colar de ouro, as vestes finas, o carro de comando. Tudo isso não foi para satisfazer um ego, mas para posicioná-lo no centro do plano de Deus para salvar sua própria família e, futuramente, toda uma linhagem. Este é o seu código de José. Um mapa para você entender que cada poço, cada prisão e cada traição na sua vida não foi o fim, mas um treinamento divino para um propósito maior. Sua ambição espiritual não deve ser apenas sobreviver, mas governar sobre as circunstâncias, assim como José governou sobre a fome. Seus dons, sua excelência e sua fé inabalável, mesmo nas maiores adversidades, são as chaves para você destravar não apenas o seu próprio palácio, mas para ser uma fonte de provisão e esperança para o mundo. Pare de se lamentar pelas portas que se fecharam. Deus está te preparando para abrir um portal.
Você nasceu para governar, para influenciar e para ser a solução onde outros veem apenas problemas. O código de José está ativado na sua vida hoje. Levante a cabeça, pois a história da sua prisão está prestes a se tornar o prefácio da sua ascensão mais gloriosa. Esteja pronto para o seu palácio.